As primeiras manifestações artísticas da história das artes plásticas em Goiás são artes rupestres. Recentes estudos revelaram um farto material de pinturas, desenhos e gravações com 11 mil anos de existência, segundo os cientistas. Este material foi produzido por populações pré-coloniais, nômades ou residentes na região sudoeste do estado de Goiás, em sítios arqueológicos nos municípios de Serranópolis, Doverlândia e Caiapônia. No século XVIII, surgiram importantes nomes nas artes plásticas no nosso estado. Um destaque é o pintor e escultor Reginaldo Fragoso de Albuquerque, que atuou na cidade de Meia Ponte, hoje Pirenópolis. Ele executou, em 1766, diversos trabalhos nas igrejas locais. Outro grande nome é o pintor Bento José de Souza, que permaneceu por 17 anos trabalhando em Vila Boa de Goiás, hoje cidade de Goiás. No século XIX, destacamos a importância de Cincinato da Mota Pedreira, Inácio César Xavier de Barros e André Antônio da Conceição, pintor e autor do forro da Igreja São Francisco de Paula, na cidade de Goiás. Entretanto, o mais conhecido e talentoso desses viajantes que percorreu o estado de Goiás foi seguramente o desenhista, pintor e botânico inglês William John Burchell. As primeiras notícias sobre o movimento artístico organizado no estado de Goiás aparecem na metade dos anos 40. Um dos primeiros movimentos foi o ProArte, liderado pelo engenheiro e arquiteto José do Amaral Nedemaia, que na ocasião trabalhava na construção da capital goiana. Mesmo priorizando a música, a Sociedade ProArte prestou grande colaboração para a arte plástica goiana. Foram aqueles esforçados encontros que primeiramente conseguiu reunir os artistas locais, criando uma corrente positiva. O movimento ProArte ele surgiu depois do Congresso dos Intelectuais, que aí vieram surgindo os primeiros pintores, sempre ali à volta de Frei Nazareno Confalone, era um excelente professor, excelente pintor, veio da Itália. E o Ritter, que veio da Alemanha, uma pessoa que mexia com escultura, e o curso lá para marceneiro é de 7 anos. Então, um homem super bem preparado, Luiz Curado, J. Veiga, Maria de Castro também, foram dos primeiros do movimento da ProArte. E participando desse movimento, nós já tínhamos o Goiás Velho participando, que era o Hélder Camargo Passos. Importantes artistas e colaboradores deste período foram Otto Marques, Goiandira do Couto, Peclá, Jorge Félix de Souza, Regina Lacerda, José Gilberto Veiga e Brasil Gracini. Nessa região aqui da Serra Dourada é que eu começo a procurar as areias. Eu fui passear na serra e encontrei areia, encontrei uma pedra verde linda demais e olhei, chegou um amarelo e um cor-de-rosa. Aí durante o passeio eu falei assim, eu vou, quem sabe eu posso encontrar outras cores. E andei com minhas amigas passeando e sempre olhando, procurando ver se eu encontrava. Eu encontrei 20 ou 21 tons. As areias, umas eu acho assim, procuro, tirando assim barranco, vou passando a mão, arrancando. Outras é pedra arenosa, você pega a pedra e ela vai dissolvendo na mão. Vou jogando nas areias, onde que é claro, quando claro, escuro. Isso aqui não tem o que ensinar, vem é do artista, né? O artista que vai sentindo. Onde está claro, luz, sombra, árvore feita aqui, ó. No
No ano de 1950, em uma de suas frequentes viagens à cidade de Goiás, o escultor Luiz Curado tomava conhecimento da presença de um pintor louco que pintava cristos horríveis, conforme a voz da população local, que nada sabia sobre a pintura moderna. Tratava-se do missionário dominicano Frei Nazareno Confalone, que fazia estudos para os afrescos da Igreja do Rosário a convite de Dom Cândido Penso. Em 1954, aconteceu em Goiânia o primeiro congresso intelectual, um congresso de reunião dos intelectuais brasileiros. E isso despertou muito o pouco de gente que tinha aqui, que já gostava de arte, como o Zé Nedermayer, que foi, inclusive, o promotor dessa reunião. E veio de Goiás o Frei Nazareno Confalone, o Luiz Curado, e o Ritter pouco depois, e que eles engajaram e resolveram fundar a Escola de Belas Artes. O professor Luiz Curado, que lecionava matemática na escola técnica, conheceu lá o professor de marcenaria, que era o professor Ritter, um escultor alemão. E preocupados de criar uma escola de belas artes, souberam da chegada a Goiás de um frei dominicano, o Frei Nazareno Confalone. Então conseguiram do arcebispo a transferência do Confalone para Goiânia e, com a junção desses três, Luiz Curado, Ritter e Confalone, criaram a Escola Goiana de Belas Artes. Em 1952, na presença do bispo auxiliar Dom Abel Ribeiro, foi assinada a ata de fundação da Escola Goiana de Belas Artes, tendo como professores Frei Nazareno Confalone, Luiz Curado, Gustavo Ritter, José Gilberto Veiga, Jorge Félix de Souza, Antônio Henrique Peclar. Então, em 1954, já houve o primeiro vestibular. Eu fui das primeiras inscritas e terminei o curso em 1959. A Escola Goiana de Belas Artes influenciou rapidamente a opinião pública e, em 25 de janeiro de 1959, o governo de Goiás inaugurava o Museu de Arte Moderna de Goiânia. Museu que encerrou suas atividades em 1961. Funcionou no Lago das Rosas e chegou a promover 2 concursos anuais, além de várias exposições individuais. Em 1961, a Escola Goiana de Belas Artes contratava o artista DJ Oliveira, Dircio José de Oliveira, cuja pintura e a própria figura fazia grande sucesso na capital goiana. Neste mesmo ano, a escultora Maria Guilhermina foi a primeira artista goiana a participar da Bienal de São Paulo. Em 1960, nós tivemos a luta já participando com esse pessoal, nós tivemos a luta da fundação da Universidade Federal de Goiás. Inclusive, por essa ocasião, o arcebispo Dom Fernando era contra a fundação da Universidade Federal, já existia a católica, a Belas Artes era na católica, e a gente queria fundar a Federal e passar a Belas Artes para a Federal. Em 1963, a Escola Goiana de Belas Artes foi anexada com todo o seu patrimônio à Universidade Federal de Goiás, mudando seu nome para Instituto de Artes, período de grande movimentação nas artes plásticas goianas. Então, nós fizemos, em 1962, a gente já saiu vitorioso. Em 1962, nós preparamos o primeiro vestibular dos alunos para a Universidade, para a Escola de Belas Artes, Faculdade de Artes, já para a Federal. E eu dirigi esse primeiro vestibular, que abrangeu aí, nós tínhamos mais ou menos uns 300 candidatos, a gente tinha só 80 vagas. Então era uma sede de arte, de estudar. Em Belo Horizonte, Maria Guilhermina conheceu o pintor Kleber Gouveia, que se transferiu para Goiânia e introduziu a gravura no ensino da escola de arte.
Nesse período, destacam os artistas Frei Nazareno Confalone, DJ Oliveira, Kleber Gouveia, juntamente com outros artistas da região, como Sebastião Prates, Amaury Menezes, Agostinho de Souza, Juca de Lima, Saida Cunha, Cléa Costa, Washington Honorato e Maria Guilhermina. Nomes que dominaram o cenário das artes, criando novos espaços e influenciando novos artistas. A minha pintura é a paisagem, e a paisagem urbana é o meu foco predileto. E Goiânia é o meu laboratório, é a cidade tema minha. Embora eu pinte outras cidades, como Goiás, Pirinópolis e tal. Nunca deixei de pintar paisagem. Até quando eu pinto um retrato, para mim é uma paisagem, porque é a paisagem que eu estou vendo, é aquele retrato. E eu me especializei também nisso, em pintar retratos. Como se arte, pintar um quadro, fosse borrar com tinta uma tela, não tem nada disso não. A arte, ela se aparenta muito com uma ciência. É preciso dedicação, é preciso esforço, estudo, treinamento constante, nunca deixar de desenhar, nunca deixar de pintar. É um aprendizado para a vida inteira. Quem disser assim que eu cheguei no fim da arte, eu não preciso aprender mais nada, é um bobão. Ele está perdendo tempo e dizendo bobagem para os outros que estão começando a desanimarem. A arte é inerente ao ser humano. Nós temos a capacidade, o direito, a obrigação, o prazer de cultivar esse potencial, porque ele existe dentro de nós. Se a pessoa quer, precisa de paciência e persistência, mas faz parte da natureza humana. Criar e curtir música, arte, literatura, dança é muito gratificante e faz a gente se sentir mais na plenitude, na posse do ser espiritual que nós somos. Após os eventos revolucionários do país e no final da década de 60 e início dos anos 70, saíram das oficinas destes grandes artistas novos valores que vieram perpetuar-se nas artes do centro-oeste brasileiro, representando Goiás nacionalmente e alguns deles internacionalmente. Por influência de Frei Confalone e DJ Oliveira, surgiram Ciron Franco e Isa Costa. Já do ateliê de Maria Guilhermina surgiram Noé Luiz, Enéa Silva e Odalva Guimarães. Leonan Fleury e Sanatan foram artistas que não tiveram origem nas duas correntes citadas acima. Estava conhecendo um pintor cenógrafo que estava chegando da Itália. O nome dele é Olindo Aldrigo. Então ele foi um dos pioneiros aqui nesse período também de ter um ateliê, um escritório que produzia obras de arte e obras comerciais para colocar nas paredes do comércio da cidade. E meu tio, vendo esse pintor, pediu se ele não aceitaria alguém para trabalhar junto com ele nesse escritório de arte. E aí foi meu primeiro contato com esse meio, com esse ambiente. Ele aceitou que eu trabalhasse com ele e fui ser assistente dele nessa área. Maria Guilhermina também foi fundadora da primeira Galeria de Artes de Goiânia, Alba Galeria, que mais tarde ganhou o nome de Galeria Azul, realizando exposições de artistas nacionalmente conhecidos como João José Rescala, Maria Bononi, Inimá de Paula, Conceição Piló, Carlos Bracher e de muitos artistas locais. A Alba Galeria, junto com Eumânio Bonfim, foi a primeira galeria de arte do estado, e essa galeria ela foi diferenciada pelo seguinte: como tinha poucos artistas na atividade em Goiás, nós começamos a fazer um intercâmbio, trazendo os grandes pintores do momento para Goiás, fazendo um intercâmbio. Então, Goiás pegou, desde essa época,
Belo Horizonte reclamava que eles não tinham o preço que os nossos artistas aqui alcançavam. Esse movimento, durou 10 anos a funcionamento da galeria, o Estado ajudava com o funcionário, e depois nós tivemos que encerrar, porque eu ia para a Europa fazer o curso de doutorado. A Alba Galeria durou 4 anos e a Galeria Azul 10 anos. O último lugar que ela ficou foi no Palácio da Pecuária, na Avenida Goiás, na entrada. Ela passava ali muito, era o lugar mais movimentado de Goiânia, então todo mundo via as obras de arte, mesmo se não fosse ir lá só para exposição. Então houve muita divulgação. Teve época que Goiânia ter mais de 20 galerias. E para se ter a importância disso, é que talvez 1 ou 2 livrarias. Isso não quer dizer que o movimento literário de Goiás seja menor que o do movimento artístico, não. Mas é só para mostrar como era a evolução do mercado de arte. E todo mundo vendendo e vendendo bem, e as galerias funcionando da maneira mais profícua possível. Todo o mercado, não só na área cultural, como também as crises internacionais, as mudanças de moeda, tudo isso fizeram com que houvesse um certo refluxo no mercado de arte. Hoje ainda o mercado é efervescente, é um bom mercado, mas não tem aquela euforia dos anos 90. Em 1975 e final de 1980, com leis de incentivo, surgiram no cenário das artes de Goiás nomes que marcaram e se afirmaram na história da pintura. Entre eles, Antônio Poteiro, Caetano Soma, Valdelino, Selma Parreira, Gomes de Souza, M. Cavalcante, Deck, Fernando Costa Filho, Papas Estéfanos, Rus, da Cruz, Omar Souto, Alexandre Liar, Nonato Coelho, Ednei Antunes, Malaquias Belo, Luiz Mauro, Wagner Reis, Tolentino e os primitivistas Sebastião dos Reis, Sandro de Carvalho, Esté Oriente e Dagmar. São nomes que formaram a geração 80 na pintura goiana. Era uma época muito difícil porque não havia mínima informação, era muito raro a gente conseguir informações relacionadas. E era uma coisa que se fazia boca a boca, corpo a corpo, bate-papo, as informações se passavam assim, com raras ilustrações das pessoas que viajavam e traziam da Europa alguma coisa, presenteava os artistas e a gente tomava acesso a essas informações também. Isso fez com que a gente desenvolvesse muito, aguçasse muita coisa visual, porque cada figura, cada imagem daquela era praticamente uma aula, e nós tínhamos que ser muito minuciosos para poder aprender daquela maneira. Hoje, eu estou falando isso comparadamente com o volume de informações que existe hoje, que é exagerado, ninguém consegue, inclusive, assimilar, né? Existe uma história, existe um tempo, você já pode separar historicamente tudo, né? Mas eu acho que era um momento de muito tesão de trabalhar, fazer pintura, fazer arte mesmo, né? Quer dizer, era quase como uma filosofia, uma ideologia, né? Tinha uma ideologia. Então, acho que é da época também, dessa mudança de década, no mais. Então, acho que a arte era muito pujante nesse sentido, muito forte, de muito movimento. O grande barato é você assim, ter uma ideia e poder concretizar ela em forma de imagem. E um quadro redondo é quando você casa assim, essa mensagem com uma técnica primorosa, que é o que eu busco. E que assim, é o meu desejo, né? É ter uma pintura refinada, né?
e que a idade também está me permitindo assim sintetizar ou simplificar o conteúdo. De uns tempos para cá que eu venho materializando esse desenho meu, né, transformando ele em tridimensão. Eu acho uma proposta bem interessante, né, que é a proposta do volume da obra, né. Eu acho interessante porque eu já trabalhei com todas as técnicas secas, né, só com gravura, só estilo gravura, e já trabalhei com papel, como eu disse, desenho de hidrocor sobre papel, guache, aquarela é o que eu trabalhei menos. Eu gostaria de dedicar um tempo ainda a ela. E depois trabalhei com óleo, trabalhei com acrílico, agora eu venho trabalhando com volume. Hoje eu sou um pesquisador, mais do que um produtor mesmo, de produzir, de sentar no ateliê e trabalhar. Antigamente eu produzia muito mais. Hoje eu pesquiso mais outras alternativas, outras formas de arte. Eu faço várias leituras e tento inserir isso no meu trabalho, de uma certa forma. Então eu acho que esse amadurecimento ele vem com o tempo, mas ele não vem se você não trabalhar, se você não produzir, se você não tiver o tempo todo buscando novas linguagens, novas formas. Então, para mim, eu acho que nada é consolidado. Eu nunca quis outra coisa para mim, embora eu tenha tido, em Moçambique mesmo, eu trabalhei em oficina mecânica, trabalhei com farmácia. Aqui em Goiânia eu trabalhei com escritório, onde era datilógrafo, mas trabalhei também com arquitetura, onde a gente desenhava projetos. Então, quer dizer, eu tive várias opções de atividades profissionais. Mas uma coisa que eu sempre quis e que eu, mesmo fazendo essas outras atividades, eu sempre procurei manter, foi esse meu amor pela expressão artística, essa minha curiosidade pelo transformar as emoções que a vida te dá em alguma coisa mais bonita, né? Um pessoal de São Paulo veio visitar aqui a rodovia e falou que... Eu achei até interessante a observação dessa senhora. Ela falou, você sabia que, vivo, você é o pintor mais visitado? No momento eu não entendi bem o que ela falou, sabe? Eu fiquei assim, por causa dos catálogos, ela falou, não, a rodovia que você pintou, esses painéis, é 1 milhão de pessoas visitando. E todo dia tem pessoas visitando. Então, vivo, você é o pintor mais visitado. Perdendo apenas para... Também achei, né? Isso é uma Mona Lisa. No final dessa década, mudou-se para Goiânia os primitivistas Valdomiro de Deus e Lourdes de Deus. Olha, a vida é bonita. Procura viver uma vida com dignidade. A arte, ela desperta a mente. Cuba abriu as portas para o mundo através de uma Bienal de Arte. Abra o seu coração para Deus, para a cultura e para um visual melhor. E deixe o que é ruim de lado, porque as coisas ruins, elas se discinem em maldade. Então abraça o que é bom, viva uma vida bonita e Deus só vai te abençoar. De ouvir histórias, minha mãe falando das histórias, daquelas brincadeiras de Pernambuco, do quebra-pote, das cirandas, e eu observava muito assim as crianças brincando no campo de futebol, soltando pipa, enfim, isso me ficava realmente na minha mente, no meu imaginário, mas eu comecei a pintar umas telas pequenininhas, comecei a presentear os amigos, e dar de presente aos amigos, falou, Lourdes, você tem futuro, começa a pintar. E eu comecei a pintar as feirinhas, comecei a pintar as brincadeiras de menina, né? E eu comecei realmente com o incentivo dos amigos, falando, Lourdes, você vai em frente, você tem talento. E eu comecei. Neste mesmo período, apareceu um grande número de galeria de artes e de espaços alternativos para exposições e eventos artísticos, que deram larga e eficiente divulgação na arte local, como Casa Grande Galeria de Artes, Paulo Araújo Galeria de Artes, LBP, a Rede Itaú Galeria e a Galeria de Arte Contemporânea Potric. Nos anos 2000, alguns desses espaços perderam as forças,
mas surgiram novos artistas e espaços dedicados às artes. São alguns desses artistas: Dilvan Borges, Sony Pim, J. Bernardes, Manuel Santos, G. Fogaça, Jordana Hermano, Helena Vasconcelos, Helder França e outros. A necessidade de unir a arte com a ecologia, porque quero muito retratar isso, essas cores bonitas, o mistério, o encanto da infância, da natureza. Eu tento misturar isso. Eu, por exemplo, me inspirei muito em, primeiro, Salvador Dalí, depois eu conheci Miró. Então, meu traço tem um pouquinho de influência dessa turma toda aí, mas hoje em dia eu considero que o importante é aquela arte assim, intuitiva. Então, eu procuro fazer uma arte intuitiva, cheia de movimento, cheia de soltura. É importante, eu acho que a criação é você soltar a imaginação e sem compromisso com técnicas e afins. Artista é uma profissão privilegiada. Eu vou ser artista. Artista, assim como eu vou ser um jogador de futebol. Você nasce com a essência ou não nasce. A arte contribuiu comigo muito, não em termo financeiro, mas contribuiu no sentido de me mudar como pessoa, como ser humano, entendeu? Assim, eu vejo diferente, é como se eu tivesse sido uma pessoa antes e outra depois. Eu vejo o mundo diferente, eu vejo as pessoas diferentes. Porque a arte ela é meio introspectiva, você fica muito tempo com você mesmo. E aí você passa a analisar, a pensar, e nisso você acaba crescendo. Eu elaboro muito cor, né? Eu manipulo muito essas formas geométricas, né? Que eu faço. Eu acho que o primitivo não tem muito essa essência, né? É uma coisa mais ingênua mesmo, né? Então eu acho que eu considero mais contemporânea, assim. Eu não sei se tem arte naif contemporânea, né? Porque o Da Cruz uma vez falou isso pra mim, que eu faço arte naif contemporânea, né? Mas eu vejo que o contemporâneo é o que se está fazendo atualmente no mundo, né? Em termos de arte, né? Eu faço parte desse momento, né? Seja onde for, aqui, longe da Europa, né? Mas eu faço parte, então eu acho que eu me considero um pintor contemporâneo. E nessas buscas minhas, eu sou muito amigo do Antônio da Mata também. O Antônio sempre esteve presente na minha formação. Sempre um grande amigo, sempre me incentivando e tal. E nessas angústias aí, uma noite ele falou assim: pô, mas está tão difícil, né? Encontrar o meu caminho e tal. E aí começou a surgir na minha pintura uns carros aqui, outro ali. E ele falou: pô, por que você não mergulha de uma vez na cidade, né? Então foi isso, assim, um estalo. Aí eu comecei a pintar, a entrar no coração da cidade, né? Pintar as metrópoles. Então eu acho que a temática, ela era o que faltava para poder. Eu já carregava umas cores assim densas, né? Pastosas, assim, um traço e umas cores bem particulares, e juntou com o tema que foi o encontro, a salvação. Eu sou um artista que dedica assim 24 horas da minha vida, o pensamento em arte. Eu ainda sonho em viver só da arte, deixar de trabalhar para terceiros e tal, viver exclusivamente da arte. É um sonho que eu tenho e acredito muito nesse sonho. Da minha necessidade que eu tenho de fazer essas experiências, de estar... porque a arte, em primeiro lugar, é para eu estar comigo mesma, bem comigo, com o meu interior, é tipo um alimento para a minha alma. O resto é consequência, eu não me preocupo o que vai acontecer com isso. Então aí fui acumulando esses trabalhos, fazendo assim, sem estresse, né? Na hora que eu queria mesmo, sem aquele compromisso, aquela coisa estressante de ter que produzir, de ter que... Não, foi muito leve. Eu vim de uma região que é muito rica em folclore, mas Goiás é mais rico ainda. E eu acho que nós precisamos resgatar essa cultura popular. E eu comecei vendo a produção do fogaréu, me apaixonei, depois eu comecei a ver as cavalhadas, a catira, né? Eu gosto dessa originalidade, sabe? Eu acho isso importante porque
a cultura brasileira, a arte brasileira, ela é de um popularismo muito grande. Nós temos que cultivar isso aí, temos que resgatar. Mais recentemente, os estudos conceituais de Divino Sobral, Pitágoras, Marcelo Solar, Juliano Moraes e muitos outros que ainda estão presentes numa produção marcante no cenário artístico do estado de Goiás. Existe uma geração de artistas contemporâneos em Goiânia. Uma geração que trabalha com experimentação, com a inquietação, com a não sedimentação de linguagens ou de conceitos. Particularmente a partir dos anos 90, principalmente em 1990, quando acontece a segunda Bienal de Artes de Goiás, aqui no museu, surge no cenário uma nova geração de artistas. Sobretudo, confirma nomes de artistas anteriormente lançados pela Bienal, como o Ednei Antunes e o Luiz Mauro, e surge nesse momento, em 90, muito fortemente os nomes de Marcelo Solar, Juliano Moraes. O meu próprio trabalho é apresentado nessa situação. E esses artistas começam a formar o primeiro grupo daquilo que seria reconhecido como o grupo de arte contemporânea goiana. O grupo esse, muitas vezes, confundido como artistas conceituais. Foi na década de 80 que a arte do grafitismo deu seus primeiros passos, com os artistas Nonato Coelho e Ednei Antunes, que iniciaram essa manifestação artística em território goiano. Hoje, 2012, esse movimento artístico ganhou forças e está espalhado pelas ruas da Grande Goiânia, tendo como suporte muros, viadutos, tapumes e paredes. Eu também sou grafiteiro. Na década de 80 nós iniciamos digamos, um grupo chamado Pincel Atômico, que era o Ednei Antunes e eu. Grafitamos muito aqui na cidade de Goiânia. Introduzimos o grafite na galeria de arte, que foi aqui na extinta Galeria Casa Grande. Em 2012, as artes e os artistas plásticos goianos têm para seus eventos e exposições os espaços Catedral das Artes, Instituto Cultural Noé Luiz da Mota, aberto desde 9 de julho de 1991. O Museu de Artes de Goiânia, MAG, Potric Galeria de Arte e o Museu de Artes Modernas e Contemporâneas de Goiás. Os dicionários Artes Plásticas no Centro-Oeste, de Aline Figueiredo, e da Caverna ao Museu, Dicionário das Artes Plásticas em Goiás, de Amaury Menezes, são referências da literatura artística de Goiás. Sabemos que a missão da ciência da arte consiste em descrever e explicar os fenômenos englobados sob a denominação de fenômenos de ordem estética. E tendo consciência da amplitude e complexidade desse fenômeno goiano e sem ignorar inúmeros ícones omitidos, esperamos que, com esse alinhavar histórico, o diálogo do goiano com sua arte sejam fortalecidos e admirados, tanto quanto o prazer com que ela foi produzida ao longo das concepções espacial e temporal.